Irmãos, uma coisa muito importante na nossa vida é a gente ter consciência do nosso ministério. Ministério é o nosso relacionamento com Deus, um relacionamento teológico que a gente faz com Deus, não é? E eu gosto de deixar bem claro aqui que você é que é responsável pela sua vida. Você é que é responsável pelo seu relacionamento com Deus. Eu não acho certo a igreja ficar ensinando o fiel a depender da igreja. O fiel, ele é que tem que buscar dentro dele mesmo o desejo de ter um relacionamento de intimidade, de amor, de verdade com Deus. É preciso travar uma luta contra tudo que impede você de adorar a Deus, de ter um relacionamento de intimidade, de amor verdadeiro, de fidelidade com Deus. Eu me lembro que logo depois que eu já tinha me convertido há bastante tempo, eu vi que eu precisava de travar uma luta com Deus. E eu fiquei num propósito com Deus que durou 3 meses. Eu lutando com Deus porque eu não aceitava a maneira com que eu me relacionava com Deus. E aí foi uma virada na minha vida, no meu ministério, no meu relacionamento com Deus, no meu relacionamento com a minha família, com o mundo. Porque infelizmente, irmãos, nós somos mal educados, temos uma cultura totalmente caótica e nós somos produto do meio ambiente. Muita coisa que você acha que é da sua personalidade, que faz parte de você, não é mentira. Você está enganando a você mesmo. Por quê? Porque você recebeu desde criancinha uma cultura errada desse mundo, te ensinaram muitas coisas erradas, te ensinaram primeiro a colocar Deus em último lugar na sua vida, não ensinaram você nem a amar a sua própria família, nem amar a sua própria vida, né? Qualquer coisinha você já desanima da sua própria vida. E nós temos que ter compreensão dos fatos, da realidade. Não adianta a gente ficar vivendo de ilusão, ficar vivendo a vida dos outros, ficar comparando a nossa vida com os outros, nem com quem se dá bem, nem com quem se dá mal. Nós temos que comparar a nossa vida com a nossa própria vida. Nós somos os diretores da nossa vida, nós somos a pessoa que deve ser responsável pela nossa vida, responsável por escrever a história da nossa vida. Essa responsabilidade você tem que pegar para você, assumir ela, entender que a vida é sua, mesmo você tendo pessoas que são importantes na sua vida, que você ama, mas quando se trata de relacionamento com Deus, quando se trata de você evoluir na vida, você é que tem que tomar uma atitude com você mesmo, de lutar, porque senão você fica se enrolando, você fica se enganando e você acaba não evoluindo, não melhorando, e chega um momento que Deus deixa você viver pela sua força, chega um momento que Deus começa a entender que você está se tornando um rebelde e que precisa de uma correção, assim como o pai corrige o filho. Deus, por amor a você, vai te corrigir, não é?
e você começa a pagar preço, achando que vai ser feliz amanhã. Não vai ser. Você vai entrar no deserto, você vai entrar numa água, você vai entrar numa fornalha. É assim que acontece na vida, não é? Nós pagamos pelas consequências da nossa vida. Então, a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer, não é? Nós não podemos ficar enganando a nós mesmos. A Bíblia diz que nós temos que prestar atenção na nossa vida, porque senão a nossa religião se torna vã, não é? Ou seja, você acha que está fazendo muito, você acha que está fazendo até demais, você acha que está fazendo certo, mas você não está fazendo a vontade de Deus, a real vontade de Deus. E também é o seguinte: você não está lutando para construir o seu futuro, não é? A Bíblia diz que Deus, Ele vai abençoar o justo. A Bíblia diz que Deus vai abençoar o manso, não é? A Bíblia diz que Deus vai abençoar aquele que ama Ele. Quem ama faz a vontade daquele que ama. Não adianta a gente professar de boca que ama a Deus, mas nas nossas atitudes do dia a dia, nós não mostramos isso na nossa vida. E isso é muito sério, porque com Deus não dá para se brincar. Com Deus não dá para brincar. Deus é perfeito, Deus é justo, e por causa da justiça dele, Ele não vai concordar com a nossa ingratidão, tanto que Jesus falou: olha, eu curei 10 leprosos, cadê os outros 9? Só um voltou para agradecer. Jesus não concordou com a ingratidão deles. E assim Deus tem nos abençoado todos os dias. Deus muitas vezes tem nos carregado no colo. Deus muitas vezes nos livrou da morte, do sofrimento, da desgraça, não é? Como eu estava vindo de Curitiba agora, eu falava com a minha esposa: olha, hoje nessa estrada perigosíssima, vai ter gente que vai morrer. Depois você vai ver no jornal lá, acidente, 3 mortos, 2 mortos, não é? Mas você vê que você está sendo guardado por Deus. E até porque você, quando começa a fazer a vontade de Deus, você também se torna uma pessoa prudente. Você também fica preocupado em evitar acidente, em causar danos aos outros e a você mesmo. E nós temos que ter gratidão a Deus, irmãos. Não adianta a gente ficar deixando, como a gente deixa no mundo material, a gente deixa para ser feliz no ano que vem, né? A gente fica esperando acontecer uma bênção financeira, porque a nossa felicidade toda está ligada no financeiro, para ser feliz no ano que vem, entendeu? Nas férias eu vou ser feliz, não sei quando eu vou ser feliz. Com Deus não é assim não. Com Deus é o dia de hoje. Hoje você tem que examinar você mesmo e você tem que dizer para você mesmo, não precisa de ninguém estar dizendo para você. A Bíblia diz: aonde está o Espírito de Deus, aí é a liberdade. Deus não vai te cobrar nada não. A única coisa que Deus cobra é que você leia a Bíblia. Mas você precisa dizer para você mesmo: eu quero, eu vou, Senhor, eu preciso de ajuda. Eu tenho que mudar meu pensamento, eu tenho que mudar minhas atitudes, eu tenho que mudar meus sentimentos. Eu estou observando a minha vida, eu estou observando os fatos. Eu não posso continuar dessa maneira. Por quê? Porque eu não estou fazendo a vontade do Senhor. Porque quando eu leio a Bíblia, eu vejo que eu estou cometendo vários erros perante a palavra do Senhor, que nós somos chamados para seguir a Bíblia. Como Jesus falou: aquele que pratica a minha palavra, não é? Como Jesus fala: não seja só ouvinte, mas praticante da palavra. Lá no livro de Tiago deixa claro isso, não é? Então, não adianta a gente querer ficar deixando para servir a Deus no ano que vem, ou esperando que as pessoas
te levem no colo ou arrastado para você servir a Deus. É você que tem que tomar essa atitude, é você que tem que falar para você, é você que tem que lutar com você. Não importa a situação, não importa quem está ao teu redor, não importa o que você aprendeu. Por isso que eu gosto sempre de mostrar para as pessoas que as pessoas vivem um problema muito sério, que é a cultura que ela recebe da sociedade. A religião cria um Deus para ela, a sociedade cria outro Deus para ela, e ela cria o seu próprio Deus, e acaba não servindo ao verdadeiro Deus, que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que está descrito na Bíblia, que é o único Deus que existe. É por isso que viemos à igreja, por isso que lemos a Bíblia, porque há um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, uma só fé, e é assim que nós temos que agir, assim que nós temos que buscar um relacionamento com esse Deus, um relacionamento de sinceridade, um relacionamento de amor, de fidelidade. Por isso que Jesus fala: quem não deixar pai e mãe, filho ou filha, marido ou mulher, por amor de mim, não é digno de mim. Você tem que se entregar, você tem que abrir o teu coração e buscar. É luta. Ninguém falou que você vai entrar facilmente, não. É com luta, é com desejo. É você que tem que desejar, é você que tem que querer, é você que tem que clamar. E é clamar, irmãos, porque nós estamos vivendo em um momento onde a igreja virou um centro de macumba, onde a igreja virou um lugar de consultório psicológico e psicanalítico, não é? Onde a igreja trouxe o mundo para dentro dela, para fazer a vontade das pessoas que vêm na igreja, que acham que vão comprar Deus com R$50 ou com R$100, e você não se iluda, Deus é real, a maneira de servir a Deus também tem que ser com realidade, com sinceridade, com verdade. É matemática, 2 mais 2 é igual a 4 e acabou. E a nossa própria vida, nós não podemos viver a nossa vida só de ilusão, de fingimento, de eu acho, não é? De filosofias humanas, porque a realidade é que no final do mês a conta vence e você tem que ter dinheiro para pagar. A realidade é que você vai precisar de Deus no dia da sua morte, porque você não quer morrer, você quer ressuscitar. Então você tem que lutar por isso. Nós estamos lendo o livro de Mateus, capítulo 9, que diz a palavra de Jesus assim: e entrando no barco, passou para o outro lado, e chegou à cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Irmãos, isso aqui, é exatamente aquilo que eu estava falando antes. Jesus está mostrando claramente, ele conhece os nossos pensamentos. Se você pegar lá no livro de Salmos, não é? Salmo 139, por exemplo, se não me falha a memória, você vai ver Deus descrevendo o poder dele. Entendeu? Aquele que serve a Deus, ele tem que ter temor a Deus, tem que ter respeito, tem que saber que Deus é poderoso demais, quer o nosso bem, quer o melhor para nós, mas nós temos que nos render às potentes mãos dele, nós temos que nos render ao projeto dele. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é melhor para nós.
Para Deus não faz diferença não, Deus vai continuar sendo Deus, vai continuar eterno, vivendo em um mundo maravilhoso. É nós que somos seres miseráveis e que necessitamos de Deus. Isso nós temos que compreender. Pois qual é mais fácil? Dizer, perdoados estes são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa, misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Olha, aqui nós vemos duas coisas muito interessantes, irmãos, que Jesus, quando passa por Mateus trabalhava como cobrador de imposto, e Jesus fala, segue-me. Mateus larga tudo e segue Jesus. E um dia, você estava andando cego pelo mundo aí, porque você não sabia a direção que você ia. Você sabe o que você está vendo agora. Daqui 2 minutos na sua vida, você não sabe o que vai acontecer. Você anda como cego. Muitas vezes a armadilha está à sua frente, até dentro da sua casa, até dentro da sua panela de comida, e você não vê, porque nosso poder é muito pequenininho, não é? E você outro dia estava andando por aí sozinho, talvez sem futuro nenhum, mas Jesus passou por você e falou, segue-me. Te deu uma Bíblia, te levou às águas, tem mandado pessoas falar do reino dele para você, e eu pergunto para você, quando você vai tomar a atitude de largar tudo e seguir a Jesus de verdade? Largar tudo que eu falo não é largar emprego, como muita gente aí quer, deixa de trabalhar para viver só da obra e usar o nome de Deus para ganhar dinheiro. O apóstolo Paulo trabalhava e fazia obra, não é? Largar tudo é você parar de achar que o seu tesouro são as coisas materiais, você parar de achar que na terra tem futuro, você começar a construir tesouros no céu, você começar a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. É isso que a Bíblia diz claramente, não é? E outra coisa interessante aqui em Mateus 9,13, que no final do versículo diz assim, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Muitas Bíblias falsificadas, muitas Bíblias contaminadas por falsos pastores, por pessoas usadas por demônios, por pastores cegos que não têm compromisso com as suas ovelhas, porque eu acho que a pessoa, para ter um título de pastor, ela deveria conhecer a Bíblia. Ela não poderia ter um título de pastor sem ela saber o que ela está fazendo. Como que você vai dizer que você é um médico se você não estudou os livros de medicina? Você vai estudar livro de engenharia e vai dizer que você é médico?
Então, é um absurdo esses pastores e pastores famosos de igrejas enormes, editoras de Bíblias enormes, milionárias, que tiram o último, a parte B desse versículo, mas os pecadores ao arrependimento. Não é? Na Bíblia deles fica só assim, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Então, ótimo, entendeu? Vem chamar os pecadores, então você pode continuar pecando. Só que a Bíblia prega o arrependimento do início ao fim. João Batista, quando vem para preparar o caminho para o Senhor, ele vem pregando o batismo do arrependimento. Sem arrependimento, sem o desejo de mudança, você jamais vai evoluir, você jamais vai chegar a Deus. E esses miseráveis têm coragem de tirar essa palavra ao arrependimento em várias e várias Bíblias, não é? Que isso aqui inclusive está repetido lá no livro de Marcos capítulo 2 versículo 27, lá no livro de Lucas capítulo 5 versículo 32. Mas o que eles fazem? Eles tiram a palavra ao arrependimento. Só que Deus fala: nada acrescentareis na minha palavra e nada tirareis dela. Essa é uma palavra muito importante na Bíblia para que se tire ela. Inclusive essa Bíblia NVI, vai por aí afora, né? Bíblia de Testemunho de Jeová, eles tiram essa palavra. Isso é um crime, é um absurdo. Mas também o fiel vem para a igreja e está preocupado com isso não. O fiel vem para a igreja atrás de bênção financeira, né? Ele não está preocupado com a palavra. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto a esposa está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Olha aqui, Jesus está deixando claro que quando Jesus fosse embora, que foi o caso, ele ressuscitou, está no céu, os servos dele iam jejuar. Igreja hoje não prega jejum, até porque o jejum, ele faz bem para a saúde. Se você jejuar, se você conseguir jejuar uma vez por mês, 24 horas, por exemplo, ia fazer bem para a sua saúde. E hoje está se perdendo isso daí. Inclusive, na Bíblia do Testemunho de Jeová, eles tiram essa palavra jejum do final da frase, não é? para que eles não necessitem de jejuar, né? Mas aqui está bem claro. E Jesus diz: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Irmãos, essa é uma palavra muito importante, muito forte na Bíblia, onde Jesus ele dá uma lição para nós, em que ele conta essa parábola que serve como exemplo para nós, que é a mesma coisa. Você tem uma casa de madeira, a sua casa está toda comida de cupim, de traça e com um monte de madeira podre. Você ganha dinheiro suficiente para fazer uma casa nova. Você vai lá e compra madeira nova. Você vai usar madeira podre também? Você vai usar madeira cheia de cupim? Ou você vai jogar madeira velha, madeira podre fora e fazer uma casa com tudo novo? Assim também é o nosso ministério, é o que Jesus está deixando claro aqui. Nós, quando somos chamados por Deus, nós somos chamados para travar uma luta, nos arrependermos e mudarmos. Se hoje você fala palavrão, você tem que parar de falar. Se hoje você fuma, você tem que parar de fumar. Se hoje você bebe, você tem que parar de beber. Se hoje você usa drogas, você tem que parar de usar. Se hoje você xinga a tua mulher, você briga com a tua mulher, você tem que parar.
Se hoje você se ira, você tem que parar, você tem que mudar. Entendeu? Com Deus você começa tudo novo, e é todos os dias. Porque mesmo você sabendo, mesmo você ouvindo a palavra, mesmo você lendo a palavra, mesmo você pregando a palavra como eu prego, e quando eu prego, eu vejo que eu mesmo não estou fazendo aquilo que eu estou pregando. É por isso que tem a igreja, é por isso que tem a Bíblia, é por isso que Deus nos convida à oração. Para quê? Para que a gente comece a ver que nós temos que tirar aquilo que está velho em nós e começar novo, entendeu? A gente já tem que acordar com um pensamento novo. O odre tem que ser novo, o vinho tem que ser novo, entendeu? Nós não podemos, caminhando junto com Deus, toda a vida está com odre velho, querendo botar vinho novo. O odre tem que ser novo, o vinho tem que ser novo, ou seja, você tem que acordar com um novo desejo, com um novo pensamento, uma nova atitude, e é no dia que você chama hoje. Dizendo-lhes ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu, ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Vocês veem aqui um exemplo que Jesus está dando. Essa mulher não ficou rezando. Tem gente que acha que por muito orar, por muito rezar, por muito falar com Deus, é que Deus vai ouvir. Como Deus falou: eu não estou pedindo sacrifício, eu quero que você tenha misericórdia das pessoas que estão caídas nesse mundo, misericórdia das pessoas que estão sofrendo, misericórdia das pessoas que hoje vão suicidar, muitas vezes porque você não falou a palavra de Deus para ela, misericórdia das pessoas que talvez, se você deixou de falar a palavra certa, ela está sofrendo no seu íntimo por causa de você, que não soube amar, não soube dar o melhor que você tem para essa pessoa, não é? Por isso que Deus fala: misericórdia quero e não sacrifício. E não é por muito orar. Essa mulher não falou nada, essa mulher não rezou, e havia 12 anos que ela padecia desse fluxo de sangue, já tinha ido aos médicos, já tinha gastado e não tinha solução para o seu problema. Mas quando ela vê Jesus, esse mesmo Jesus que anda com você todos os dias e que às vezes você não quer ver, quando ela vê Jesus, ela só pensando: se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu vou ficar sã. Isso é fé. E mais uma vez Jesus mostrou que ele leu o pensamento dela, ele sabia o que ela tinha pensado, e ele falou: tenha bom ânimo, a tua fé te salvou. E o que acontece com a gente? Nós nos distanciamos de Deus porque não temos fé. A nossa fé é miserável, é pequena, nosso relacionamento com Deus é medíocre, e às vezes ficamos 1 ano, 5 anos, 10 anos, 12 anos buscando a solução e não achamos. Por quê? Jesus presente na nossa vida, nós não exercemos a nossa fé. E Jesus, chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta,
mas dorme. E riam-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: crede vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Mais um exemplo aqui. Agora esses cegos, eles acharam que precisavam de clamar, de chamar em voz alta. E eles andavam atrás de Jesus. Eles não desistiram. Talvez a fé deles era menor do que daquela mulher que pensava: se eu apenas tocar na orla das vestes dele, eu vou ser sã. Eles achavam que tinham que clamar, mas não desistiram. Foram andando atrás de Jesus. E o que Jesus fala? Seja-vos feito segundo a vossa fé. Como diz lá no livro de Abacuque, né? O justo viverá da fé. E os olhos se lhes abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulsou o demônio, falou mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Irmãos, aqui tem uma coisa muito interessante. Mostra que o diabo tem poder para botar surdez na pessoa. O diabo teve poder para botar doença em Jó, no corpo dele inteiro, para matar o gado de Jó, para destruir os galpões de Jó, para matar a família dele. O diabo tem o poder para fazer a pessoa ser muda e vai por aí afora, para colocar vários tipos de doença, não é? E quando foi expulso o demônio, o mudo falou. Agora aqui no versículo 34, apesar de ser os fariseus que diziam, mas há uma revelação, que diz: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. É claro que Jesus expulsava demônios pelo poder de Deus, mas o que se revela aqui é que demônio expulsa demônio. Entendeu? Por isso que Jesus fala em outro lugar na Bíblia que todo reino dividido contra si mesmo não subsistirá, antes terá fim. Falando sobre essa revelação de demônios, que os demônios eles guerreiam entre si, não é? O mais forte manda no mais fraco, e por isso que há muita manifestação em igreja que são provocadas por demônios. Para quê? Para aquela pessoa que está servindo ao diabo mostrar que ela tem poder, e todo mundo enganar as pessoas achando que é uma pessoa de Deus. Por isso que Jesus falou: pelos seus frutos conhecereis sua árvore. Se aquele pregador, a revelação dele se cumprir, ele está falando pela boca de Deus. Se não se cumprir, ele está servindo ao diabo. Se a pregação dele estiver de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia, com o que se prega deste contexto da Bíblia, ele está fazendo a obra pelo poder de Deus. Se não, ele está fazendo os sinais, prodígios e milagres
pela mão do diabo. Para quê? Para que ele ganhe fama. Ele ganha fama. As pessoas começam a andar atrás dessa pessoa e ele leva a pessoa para longe de Deus, leva a pessoa cativa para longe de Deus. E a Bíblia deixa claro que no final dos tempos o diabo vai ter poder para mandar fogo do céu. As pessoas estão vindo na igreja sendo enganadas por falsos pastores, porque não querem compromisso com a Bíblia, não querem ler a Bíblia, não querem compromisso verdadeiro com Deus, e vêm atrás de adivinhação e de manifestação de demônios na igreja. É isso que acontece. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino. Irmãos, o que é que Jesus pregava? Pregava dinheiro, carro, o evangelho do reino, a Bíblia, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Olha aqui, irmãos, nós vemos aqui claramente que aqui no versículo 36, nós vamos ver lá no livro de Ezequiel, que Deus fala sobre o povo que andava desgarrado, sem pastor, as ovelhas de Deus. Por quê? Porque a maioria dos pastores estavam pensando em si mesmos, não tinham compromisso com a Bíblia, eram religiosos. Tanto é que o próprio apóstolo Paulo, na época de Jesus, ele servia uma religião, ele perseguia os verdadeiros cristãos. Tanto é que Estevão foi morto pela igreja, na porta da igreja. Quem matou Estevão? Foi o pastor de verdade, que servia a Deus conforme a palavra, ou o falso pastor? Claro que foi o falso pastor, não é? Então, irmãos, nós temos que prestar muita atenção, porque as coisas de Deus são espirituais e nós temos que pedir discernimento a Deus para que a gente possa fazer a vontade de Deus e não fazer a vontade do homem, nem a nossa vontade, nem ficar andando atrás de homens, seguindo a homens, colocando homens acima de você, porque não há ninguém acima de você. Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus todos nós somos iguais, todos, e cada um tem a responsabilidade individual pela sua própria vida. Ninguém vai ser salvo por ninguém. O máximo que um pastor decente pode fazer é te ajudar na sua caminhada a pregar a verdade para você, mas você é responsável por saber se ele está falando a verdade mesmo ou não. E isso você vai fazer quando você confrontar aquilo que o pastor prega com o que está escrito na Bíblia Sagrada. Amém?